Olá, hoje nós vamos ver a 8ª aula do curso de Arquitetura e Projeto de Sistemas 2. Essa aula é uma continuação da aula anterior, só que cobrindo os tópicos de contratos, interfaces de classe e perigos detectados no projeto orientado a objetos. O primeiro tópico que nós vamos tratar é referente a contratos. O projeto guiado por contratos, ou do inglês Design by Contract, é uma forma de a gente especificar como que os métodos da nossa classe devem responder para os nossos usuários. Então a gente tenta, através dessa forma de se fazer projeto, construir cláusulas contratuais que regem a comunicação entre os clientes da classe que a gente está implementando um método e o método propriamente dito. Essas cláusulas contratuais são compostas por 3 elementos principais, que é a invariante, que a gente já viu na aula anterior. A invariante é uma condição que tem que ser válida em qualquer estado de equilíbrio do objeto, então é algo que é sempre verdade para aquele objeto. Pré-condições, que são condições que têm que ser fornecidas no momento que o método vai começar a ser executado, ou seja, o espaço-estado de determinados parâmetros que estão sendo passados para o método, ou o próprio espaço-estado dos atributos da classe tem que estar numa determinada situação para que esse método entre em execução. E, finalmente, pós-condições, que são condições que devem ser satisfeitas após a execução do método. Então, basicamente, um contrato vai ser definido por uma invariante, ou um conjunto de invariantes, pré-condições para cada método e pós-condições para cada método. Bom, nessa figura a gente vê, nesse slide a gente vê um exemplo de contrato onde a gente faz uma análise da invariante e da pré-condição antes da execução do método. Então, como a invariante tem que ser válida em qualquer estado de equilíbrio do objeto, sempre que um método for executado, essa invariante, que é da classe, vai ser analisada juntamente com a pré-condição daquele método específico. Caso a análise dessa invariante, dessa pré-condição, dê falso, ou seja, naquele instante o nosso objeto não está atendendo às restrições de invariante ou atendendo às restrições de pré-condição para que o método possa entrar em execução, o nosso contrato não está sendo cumprido pelo contratante. Possivelmente o contratante está fazendo uma chamada ao método num momento impróprio, ou seja, os atributos da classe não dão condições suficientes para aquele método ser executado. Ou o contratante está fazendo uma chamada do método, passando valores para os argumentos desse método, que não fazem parte do espaço-estado desses argumentos do método. Nesses casos, a execução não deve ocorrer. E o que deve acontecer é o método lançar uma exceção notificando que está acontecendo uma quebra de pré-condição. Ou seja, o método vai, através do mecanismo de exceção, notificar ao contratante que aquele contrato está sendo quebrado. Então, o método não pode entrar em execução. Assumindo que a invariante e pré-condição de um método foram verdadeiras, o método é executado. E ao término da execução, tem que ser analisada a pós-condição, para verificar se aquele método fez o que se esperava que ele fizesse. Então, nesse momento, mais uma vez, é analisada essa equação que a gente mostra no slide, onde a gente combina a invariante com a pós-condição. A invariante deve ser verdade em qualquer momento de equilíbrio do objeto e a pós-condição ao término da execução do método. Então, no momento de término de execução do método, que o objeto está em equilíbrio, ou seja, não tem mais nenhum outro método em execução, a gente faz uma avaliação dessa equação que combina essas duas formas contratuais. E se essa avaliação for falsa, o que indica para a gente é que o contrato não está sendo cumprido pelo contratado. Ou seja, o código do método não está fazendo o que a gente esperava que ele fizesse. E nesses casos, a única saída que a gente tem é reimplementar o método. Então a gente se encontrou numa situação de erro. O que a gente espera é que a execução do sistema seja abortada, que a gente notifique que entrou numa situação de erro e aí reimplemente o método daquela classe. Ou seja, se aquele método executou e não atendeu a pós-condição, tem algum erro no código, na implementação do método propriamente dito.
Bom, as cláusulas contratuais têm como objetivo garantir que o cliente está atendendo às pré-condições e que o fornecedor está atendendo às pós-condições. Então, a ideia que está por trás das cláusulas contratuais é, se o cliente atender às pré-condições, o fornecedor, quer dizer, a implementação do método, vai atender às pós-condições daquele contrato. Ou seja, se uma parte, que é quem está chamando o método, fizer a parte dela corretamente, então a outra parte, que está provendo aquela implementação do método, também deve fazer a parte dela corretamente. Nesse slide a gente apresenta um exemplo para tentar clarear um pouco as ideias sobre o contrato. Esse exemplo é uma estrutura de dados de pilha. A estrutura de dados de pilha é uma estrutura bem convencional, que todo mundo já deve estar habituado a lidar com ela, mas só para recordar, o exemplo clássico de pilha é uma pia com pratos para serem lavados. Então a gente pega os pratos sujos e vai colocando um em cima do outro. A gente está empilhando os pratos. E na hora que a gente for fazer a lavagem dos pratos, a gente vai pegar o prato que está no topo da pilha, lavar, pegar o próximo prato, lavar e assim por diante. Então a estrutura de dados de pilha, ela tem uma característica própria. O primeiro elemento a entrar é o último a sair. O primeiro prato que a gente colocou na pilha vai ser o último prato a ser lavado. O último prato que a gente colocou na pilha vai ser o primeiro prato a ser lavado. E essa estrutura de dados é que a gente vai usar nesse exemplo que está sendo apresentado nesse slide. Nesse nosso exemplo, a gente tem um método chamado POP. Esse método POP é responsável por fornecer o elemento que está no topo da pilha. E nós criamos um contrato para a classe pilha como um todo, descrevendo uma invariante, e para o método POP específico, que é do nosso interesse. Então, nesse contrato, que está escrito em linguagem natural, a gente fala que a pilha tem, no máximo, o número de itens definido pelo limite. Ou seja, a nossa classe pilha tem um atributo chamado limite, que informa o tamanho máximo que ela pode ter. E uma invariante da classe, algo que tem que ser verdade sempre, é que a pilha nunca vai ter mais elementos do que o limite. Então, se a nossa pilha aceita 10 pratos, eu não posso colocar 11 pratos na pilha, no máximo 10. Isso é uma invariante, é verdade sempre. E, do ponto de vista do método POP, a gente tem uma pré-condição, ou seja, antes do método POP ser executado, a gente tem que analisar essa pré-condição, que diz que a pilha não pode estar vazia. E é uma pré-condição bastante natural, porque se a pilha estivesse vazia, como é que a gente conseguiria remover algum elemento de dentro dela? Se não tem nenhum prato na pilha, não faz sentido eu pedir para a pilha para me retornar o elemento que está no topo. Então, se essa pré-condição não for atendida, o sistema vai ter que lançar uma exceção, avisando ao usuário que a pilha está vazia e que não faz sentido remover o elemento que está no topo, porque não existe esse elemento. E nosso método POP também tem uma pós-condição, que é o número de itens foi decrescido em uma unidade. Ou seja, se essa implementação do método POP, que é responsável por retornar o elemento que está no topo da pilha, ao término da execução não atender essa pós-condição, é porque tem um erro no código do método POP. Então, se eu tenho 10 pratos na pilha, se eu chamo o método POP, ele me retorna o prato que está no topo da pilha. Assim que acabou a execução, necessariamente eu tenho que ter 9 pratos na pilha, 10 menos 1, porque ele me retornou esse prato que estava no topo. Então, o contrato é um elemento simples, mas que tenta regulamentar o que se espera de um método. O que o método espera que aconteça antes da execução dele, no nosso caso, a pilha não estar vazia, e o que o método espera que aconteça assim que ele terminar de executar. O que a gente espera é que o número de elementos da pilha seja decrescido de 1, porque a gente acabou de remover esse elemento, que é a função do método POP. Bom, esse contrato descrito em linguagem natural, para um contrato simples, não é tão complicado, é mais fácil de entender. Só que se a gente pensar que num sistema grande os contratos tendem a ficar complexos, talvez a linguagem natural gere muita ambiguidade no entendimento da função daquele contrato. Então, existem linguagens próprias, não é o objetivo do curso discutir essas linguagens, mas existem linguagens um pouco mais formais que ajudam a gente a descrever contratos. Em matérias anteriores, vocês já devem ter estudado essas linguagens, um exemplo delas é o ACL, e aqui a gente está exemplificando o mesmo contrato idêntico, só que descrito em OACL, que é uma linguagem semiformal
e que ajuda a remover esse tipo de ambiguidade que a gente pode ter ao estar lendo um texto em linguagem natural. Então, nesse caso, o que a gente está fazendo para descrever a invariante é dar o contexto. Como a invariante é válida para toda a classe pilha, a gente está falando que o contexto da invariante é pilha. E a gente está declarando a invariante como a negação do número de itens da pilha ser maior do que o limite. Em outras palavras, a gente está falando que o número de itens da pilha tem que ser menor ou igual ao limite da pilha. Além disso, a gente está dando um segundo contexto, que é o método POP dentro da classe pilha, e nesse contexto do método POP, a gente está colocando pré-condições e pós-condições. A pré-condição é que o número de itens daquela pilha não pode ser zero, ou seja, a lista que contém os itens dentro da pilha não pode estar vazia, que é o que a gente está dizendo com essa expressão em OCL. E nossa pós-condição diz que o número de itens que tem agora na pilha, ou seja, após a execução, lembre-se que pós-condição sempre é verificado após a execução do método. Essa pós-condição diz que o número de itens que tem agora na pilha é igual ao que tinha anteriormente, decrescido de uma unidade. Para a gente conseguir referenciar o que tinha antes da execução do método, a gente usa um @pré quando a gente está acessando um atributo de interesse. Então, nesse caso, o que a gente está fazendo é exatamente o que a gente fez em linguagem natural, só que de uma forma um pouco mais formal. Bom, se a gente para pensar nos contratos que existem na sociedade, a gente tem contratos na sociedade, é uma coisa rotineira no nosso dia a dia. A gente contrata um serviço, a gente contrata um celular, compra um celular e tem um contrato de uso com a operadora, a gente vai numa locadora e contrata o aluguel de um filme, então é uma coisa bem comum no dia a dia das pessoas. Só que esses contratos evoluem. Naturalmente, contratos evoluem. Então, um exemplo de evolução de contrato é quando você pede um determinado celular, por alguma razão, você já assinou o contrato, na hora de chegar o celular, não era possível te entregarem um celular que você pediu. Então, normalmente, o contratado muda esse contrato. Só que para ele mudar sem te incomodar, ele te dá um modelo melhor do que o que você esperava. Ele nunca vai te dar um modelo pior. Se ele te der um modelo pior, ele está quebrando o contrato de forma que você não vai aceitar. Só que se ele muda esse contrato de forma que não te atrapalhe, você aceita essa mudança contratual. Então vamos pensar num cenário onde a gente contrata um serviço, por exemplo, algum produto que vai ser entregue para a gente, e no nosso contrato fala explicitamente que esse produto tem que ser entregue em até 60 dias. Então nós estamos contratando algo e estamos contando em ter esse produto em até 60 dias. Se a gente fizer uma análise um pouco mais detalhada de como esse contrato pode evoluir, do ponto de vista do contratante, ou seja, a gente que está comprando o produto e que está esperando um retorno sendo garantido através daquele contrato, a gente pode mudar sim o contrato para ficar com uma data mais flexível do que ele estava anteriormente. Então, se a gente virar para o nosso contratado e falar, o produto não precisa mais ser entregue em 60 dias, pode ser entregue em 90 dias, em até 90 dias, o nosso contratado não vai reclamar. Porque se eu estou dando a opção de ser entregue em até 90 dias, se ele quiser continuar entregando em até 60, isso não fere a cláusula contratual e eu estou dando uma flexibilidade maior para ele poder fazer a entrega do produto. Por outro lado, o contratado pode também querer mudar a cláusula contratual. Então ele pode me telefonar e falar, olha, eu tinha prometido entregar em até 60 dias, só que eu quero mudar, eu quero entregar em até 30 dias. Se ele mudar nesse sentido, ou seja, se ele diminuir o espaço-estado, tornar essa restrição mais forte, restringir o tempo de entrega, ele não vai me incomodar, porque se eu estou esperando uma entrega de até 60 dias e ele faz em até 30 dias, é o suficiente, está dentro do que eu esperava e eu não vou me incomodar. Então, essas mudanças de contrato, elas têm que ser sempre feitas de forma que não atrapalhe a outra parte do contrato, ou o contratante ou o contratado, dependendo de quem está querendo fazer essa mudança de contrato. E no projeto orientado a objeto, a gente também tem mudança de contrato. A gente estava falando de contratos da sociedade, um prazo de entrega, ou a qualidade de um produto e assim por diante. Mas no nosso caso, a mudança de contrato é quando a gente cria uma subclasse de uma determinada classe. Ou seja, a gente já tem uma classe, o sistema como um todo tem várias outras classes que dependem dessa nossa classe e dependem do contrato que essa classe estabelece, e a gente cria uma subclasse. No momento que a gente cria uma subclasse,
esses vários elementos do sistema que dependem da nossa classe podem estar indiretamente fazendo uso da nossa subclasse através de polimorfismo. Então, é muito importante que na hora da gente criar essa subclasse, a gente pense no contrato original, porque o resto do sistema já tem um contrato com a superclasse. E a nossa subclasse não pode ferir esse contrato que foi feito com a superclasse. Ela pode, no máximo, mudar esse contrato de forma que não prejudique o contratante. Bom, e tem uma regrinha que ajuda a gente a fazer essa mudança de contrato sem prejudicar o contratante. A parte de invariante a gente já tinha visto na primeira parte dessas aulas de introdução a projetos, foi a aula 7, e que a gente diz o seguinte: sempre quando a gente cria uma subclasse, a invariante tem que ser igual ou mais restritiva do que a superclasse. Quando a gente olha para uma estrutura de subclasse e superclasse, a leitura que deve ser feita sempre é: a subclasse é um elemento do tipo da superclasse. Então, se ele é um elemento do tipo da superclasse, ele está sujeito a todas as restrições que já foram impostas na superclasse. Só que ele pode adicionar novas restrições. Isso é o caso da invariante. Só que se a gente pensar no caso das pré-condições, é um pouquinho diferente. A gente chama de contravariação, porque ele não varia igualzinho à invariante, ele varia num outro sentido. No momento que a gente muda alguma pré-condição, a gente tem que mudar no sentido de tornar ela mais flexível e não mais restrita. Por quê? Porque a pré-condição é o que a gente está exigindo do nosso contratante. Então, se eu quero mudar meu contrato, eu posso diminuir o que eu exijo dele. Falar, você pode mandar mais coisa, mas eu não posso falar que você não pode mais mandar o que você mandava. Então, basicamente, o espaço-estado dos nossos argumentos, eles podem ser ampliados, mas nunca restritos no caso de pré-condição. Por outro lado, a pós-condição a gente chama de covariação. Ela funciona de forma equivalente à invariante. Ela tem que ser restrita. Por quê? Porque minha pós-condição é o que eu estou retornando para o meu contratante. Então, se o contratante espera receber algo, eu posso mudar? Posso, desde que eu restrinja, eu entregue uma coisa menor dentro do conjunto do que ele espera. Se ele espera um valor de entrega do produto em até 60 dias, eu posso mudar e entregar em até 30 dias. Quer dizer, eu posso restringir o espaço-estado, mas não ampliar. Se eu ampliasse no caso da pós-condição, eu estaria quebrando o contrato de forma que o meu cliente não ia aceitar essa quebra de contrato. Bom, aqui tem um exemplo para tentar clarear um pouco essas ideias. Nesse exemplo, a gente apresenta o contrato da classe funcionário e o contrato da classe gerente. E apresenta um modelinho pequeno, um ML, que mostra que o gerente é um elemento do tipo funcionário, ou seja, o gerente herda de funcionário. Então, se a gente der uma olhada na classe funcionário, ela tem uma invariante que fala que os anos de estudo de um funcionário dessa empresa têm que ser maiores ou iguais a 9. Em outras palavras, a gente está falando que todo funcionário da empresa tem que ter primeiro grau completo. E a gente tem um método chamado calcula bônus. Esse método recebe um argumento, que é a avaliação do funcionário, e retorna um valor do bônus que esse funcionário vai ganhar no final do mês ou no final do ano. E a gente tem uma pré-condição. Nossa pré-condição fala que a avaliação tem que ser um número entre 0 e 5, inclusive. E a nossa pós-condição fala que o resultado da execução desse método tem que ser um número entre 0 e 10, inclusive. Então, basicamente, a gente passa um argumento entre 0 e 5 para esse método da classe funcionário, ele processa e retorna um valor entre 0 e 10. E é bom a gente notar que essa classe funcionário existe no sistema e tem várias outras classes que já dependem desse método de funcionário. Quer dizer, essas várias outras classes já têm um contrato estabelecido com esse método da classe funcionário. Logo abaixo a gente tem um contrato de uma nova classe, que é a classe gerente, que herda de funcionário. Então, nesse contrato a gente fala que os anos de estudo, é uma invariante, os anos de estudo de um gerente têm que ser iguais ou maiores que 12. Em outras palavras, a gente está falando que para ser gerente na empresa tem que ter segundo grau completo, não basta ter só o primeiro grau completo. Se vocês repararem, a gente está restringindo o espaço-estado, que é o que a gente espera de uma invariante. No primeiro caso, basta ter o primeiro grau completo, que já pode ser funcionário. Só que no segundo caso, para ser gerente, além de ter o primeiro grau completo, também tem que ter o segundo grau completo. Então, a gente diminuiu as opções
do caso do gerente, que é o que a gente espera numa evolução de contrato. Além disso, a gente tem pré e pós-condição para o nosso método calcula bônus. No caso da pré-condição, a avaliação, que antes era um número entre 0 e 5, agora passou a ser um número entre menos 10 e 10. Quer dizer, é um caso de contravariação. O espaço-estado está aumentando ao invés de diminuir. O que a gente está dizendo? A gente está dizendo que todo mundo que esperava 0 e 5 vai continuar sendo atendido, porque 0 e 5 cabe dentro de menos 10 e 10. Só que agora a gente vai passar a atender outros clientes que não usavam esse método porque eles precisavam passar um valor que era diferente de um número entre 0 e 5. E finalmente a pós-condição mudou. Agora ela retorna um valor entre 2 e 8. Quer dizer, está tendo uma covariação. Essa pós-condição começou a ficar mais restrita. Antes ela retornava algo entre 0 e 10 e agora retorna entre 2 e 8. Mas reparem, se a gente está chamando esse método, se a gente espera receber um retorno entre 0 e 10 e o método retorna algo entre 2 e 8, está dentro do que a gente espera. Então não vai ter nenhum problema contratual. O problema contratual teria se ele retornasse um valor que fosse diferente do contrato anterior. Mas como ele está dentro do escopo do contrato anterior, porque houve uma covariação, a gente consegue atender esse método corretamente. Bom, então vamos para um primeiro exercício para vocês fixarem esses conceitos que a gente estudou. Eu vou ler para vocês qual atitude pode ser tomada na estrutura abaixo, caso não seja possível projetar as pré-condições do método de gerentes com restrições iguais ou menores que as restrições das pré-condições do método de funcionário. Quer dizer, é uma situação onde eu não consigo fazer contravariação na pré-condição, que é o que a gente espera que seja feito. Quer dizer, a pré-condição deveria agir de uma forma mais abrangente e, infelizmente, a gente não está conseguindo fazer essa forma mais abrangente. Então, o objetivo desse exercício é vocês pensarem em alguma saída para essa situação. A gente colocou um botãozinho onde vocês executam a ferramenta Umbrello. Então, vou pedir para vocês apertarem o pause agora, fazer o exercício, e assim que terminar o exercício, apertar o play novamente. Bom, vamos continuar com aquele exemplo que a gente estava falando, do funcionário e do gerente, onde o gerente herda de funcionário. E vamos tentar entender como que as coisas funcionam no momento que alguém chama um determinado método do gerente indiretamente, porque está chamando em funcionário e está ocorrendo um polimorfismo para gerente. Bom, primeiro, o domínio do contratante é o domínio de quem chama. São as várias outras classes no sistema que precisam daquele método para funcionar. Então, esse domínio do contratante, no caso do funcionário, está passando um valor na chamada entre 0 e 5. E o domínio do contratado é a própria classe funcionário naquele método de cálculo de bônus. Então, o método de cálculo de bônus espera receber um valor entre 0 e 5. E os clientes estão passando valores entre 0 e 5. Por outro lado, depois do processamento do bônus, a classe do funcionário, que é o contratado, ela vai retornar um valor que é o bônus daquele funcionário em função da avaliação que foi passada. E esse valor retornado é um valor entre 0 e 10. E o valor esperado pelos clientes é entre 0 e 10. Ou seja, não houve nenhuma herança, não houve nenhum polimorfismo nesse primeiro momento, quando a gente analisa só a classe funcionário, e tudo funciona como esperado, é um contrato estável. No momento que a gente evolui esse contrato e cria a classe gerente, a gente cai num cenário onde o cliente está passando um valor entre 0 e 5, nessa chamada de método de cálculo de bônus, só que o contratado, a classe funcionário, que agora é a classe gerente, através de polimorfismo, está esperando um valor entre menos 10 e 10. Se a gente reparar, o conjunto 0 e 5 cabe dentro do menos 10 e 10. Ou seja, se eu espero entre menos 10 e 10, pode vir entre 0 e 5, porque fica dentro do conjunto esperado. E após o processamento, depois dessa evolução contratual, a classe gerente passa a retornar um valor entre 2 e 8. Quer dizer, ela restringiu o retorno. O retorno antes era mais amplo e agora está mais restrito. Só que todos os clientes que já existem esperam um valor entre 0 e 10. Como 2 e 8 está dentro de 0 e 10, acontece um casamento correto. Então, nesse último slide, a gente apresenta o final dessa nossa evolução contratual, onde a gente coloca lado a lado o que está sendo enviado pelo cliente e o que está sendo esperado
pelo fornecedor do serviço. Então, no caso do funcionário, a gente percebe que tem um casamento perfeito. Por quê? Porque o software foi pensado inicialmente para a classe funcionário. O contrato já foi criado esperando esse casamento entre o cliente e o fornecedor em relação a esse serviço de funcionário. E se a gente olhar na parte de baixo dessa figura, a gente tem o gerente, onde a chamada está entre 0 e 5 e o que se espera entre menos 10 e 10. O casamento não é perfeito, mas é um casamento aceitável, quer dizer, eu espero receber algo nessa faixa entre menos 10 e 10 e está chegando algo que está dentro da faixa. Então, sempre quando o que eu espero está dentro da faixa, se a gente pensar nessas setinhas de chamada e retorno, a seta tem que sempre apontar para alguém maior e a origem da seta tem que ser alguém menor que caiba dentro desse alguém maior. Se não couber, eu posso estar enviando valores que não podem ser tratados por quem está recebendo esses valores. Então, nesse caso, há um casamento correto. Se a gente olhar para o retorno, também é um casamento correto, porque os valores que estão voltando são valores entre 2 e 8, e o que se está esperando é entre 0 e 10. Então, esses valores são sim compatíveis com o que se espera. Então, nesses dois casos, a gente tem contratos ok. O contrato original já estava ok, e essa evolução de contrato com a classe gerente também está ok. Então, vamos fazer mais um exercício para fixar esses conceitos de contrato. Você considera aceitável a criação de pré- e pós-condição em métodos abstratos de uma classe? Ou seja, aquela classe ela tem métodos abstratos e, indiretamente, ela tem que ser abstrata, ela não tem objetos concretos, só que eu posso querer criar contratos para essa classe. Isso é aceitável? E quanto aos métodos de uma interface, que é um cenário semelhante? Faz sentido para uma interface a gente estipular contratos para cada um dos métodos dessa interface? É possível definir um framework que apoie na utilização de invariantes, pré- e pós-condição em linguagens que não dão suporte a esse recurso? Então, a nossa dúvida é, tem como a gente fazer um programa, um framework, um programa genérico, que ajude a gente a, quando estiver programando o nosso sistema na linguagem que a gente tem o hábito de programar, mesmo que ela não tenha recursos de invariante, de alguma forma, a gente fazer chamadas a métodos específicos em pontos específicos, por exemplo, o início e o fim de um dado método, avisando que ali tem que ser verificado uma pré- e uma pós-condição. Isso é uma coisa interessante, é viável? Além disso, tente fazer um esboço e argumentar as vantagens e desvantagens do seu framework. Quer dizer, se a gente projetar um framework nesse sentido, o que a gente ganha e o que a gente perde em ter esse framework rodando numa linguagem que originalmente não trata esse tipo de questão de invariante, pré- e pós-condição para os métodos. E aqui, mais uma vez, a gente colocou um botãozinho onde vocês podem rodar a ferramenta Umbrello e fazer um modelo desse framework que preveria esse tipo de atendimento a pré- e pós-condição e invariante numa linguagem que não tem, por definição, suporte a esse tipo de elemento. Bom, um outro ponto que a gente vai discutir referente ainda a contrato, é comportamento fechado. Comportamento fechado tem relação à utilidade dos métodos e à pertinência dos métodos na subclasse, métodos que já existiam na superclasse. Então, você espera que sempre que seja criada uma subclasse de uma dada superclasse, todos os métodos que existem na superclasse sejam válidos para a subclasse. Se um método não é válido para a subclasse, possivelmente tem alguma coisa errada na nossa estrutura de hierarquia, de herança, né, nesse projeto de software. E para a gente exemplificar isso, a gente colocou uma figurinha onde um triângulo é um polígono. E nessa figurinha, a leitura que eu fiz, triângulo é um polígono, exatamente por causa do símbolo de herança. Nessa figurinha, polígono tem dois métodos. Como o triângulo é um polígono, ele herda de polígono os métodos. Então, esses dois métodos que são definidos em polígono vão ser também automaticamente disponibilizados na classe triângulo. Nesse caso, se a gente analisar o método move, não tem nenhum problema, porque um método que move um polígono pode mover um triângulo. Triângulo, depois de movido, continua sendo um triângulo. Então, é um método válido para a classe triângulo. Por outro lado, se a gente analisar o método acrescenta vértice, a gente vai encontrar um problema. Porque um triângulo, por definição, tem que ter 3 vértices. Então, no momento que a gente chamar em triângulo esse método acrescenta vértice, o triângulo passa a ter 4 vértices e deixa de ser um triângulo. Então, esse método é inválido para o nosso caso específico dessa herança de triângulo em relação a polígono.
Bom, quais são os caminhos que a gente pode ter para solucionar esse problema? Quer dizer, a gente está trabalhando num projeto onde a gente tem uma situação dessa, de um método inválido, no caso específico a gente tem um polígono e um triângulo com uma herança e um método que acrescenta vértices, que é um método que não deveria existir na classe triângulo. Os caminhos possíveis são, primeiro, fazer um polimorfismo, quer dizer, implementar esse método na classe triângulo, acrescenta vértices, e lançar uma exceção. Basicamente o método não faz nada, ele lança uma exceção falando, eu não posso ser executado porque não faz sentido adicionar um vértice a um triângulo. Isso solucionaria o problema, ou pelo menos amenizaria o problema, mas seria uma solução muito ruim, porque a gente está forçando uma situação, quer dizer, a gente está aceitando a herança daquele elemento, a gente está disponibilizando para o nosso cliente um método que nunca vai poder ser chamado. Então a gente está contornando o problema, mas numa solução muito fraca, que a gente continua tendo um conjunto de problemas, poluindo a nossa interface e dando para o cliente uma funcionalidade que não faz sentido. Um outro ponto seria evitar essa herança de acrescenta vértice. Então, de alguma forma, a gente não ter mais na nossa estrutura hierárquica esse método acrescenta vértice passando de polígono para triângulo, porque ele não faz sentido para a classe triângulo. E uma terceira solução seria preparar o projeto para uma reclassificação da classe. Ou seja, caso fosse chamado esse método de acrescentar vértice, o nosso objeto que anteriormente se comportava como um triângulo, agora vai ter que deixar de ser um triângulo e passar a ser, por exemplo, um retângulo ou um outro polígono qualquer, porque agora ele tem 4 vértices. Bom, então vamos fazer mais um exercício para fixar esse conceito. Qual a modificação na estrutura abaixo poderia ser feita para possibilitar a manutenção do comportamento fechado global? Ou seja, o que a gente pode fazer com esse nosso modelinho, onde a gente tem o polígono e o triângulo, para que a gente não perdesse essa característica de comportamento fechado. Comportamento fechado, como a gente acabou de falar, é métodos válidos em todas as classes. Então, as heranças elas têm que ser bem estruturadas, porque todos os métodos que estão no supertipo também vão para o subtipo, e eles têm que ser válidos nesse subtipo. Então, mais uma vez, a gente tem aí um botãozinho que vocês podem acessar a ferramenta Umbrella. Apertem o pause, façam o exercício e, ao final, apertem o play para continuar assistindo a aula. Bom, um segundo exercício para a gente fazer, supondo que a hierarquia ao lado não pode ser modificada. Quer dizer, é um pouquinho diferente do anterior. O exercício anterior, vocês podem fazer o que vocês quiserem para resolver o problema. Agora não, agora a gente tem uma restrição, não pode mexer na hierarquia. Essa herança entre quadrado e retângulo vai ter que continuar existindo. Por que teria uma restrição desse tipo? Porque é um sistema legado, que é um sistema antigo, onde vários outros sistemas dependem dessa estrutura, então a gente não pode simplesmente mexer. Para mexer teria que ser um projeto em separado, pensado, então nesse momento a gente não tem essa opção. Como você faria para manter o comportamento fechado de aplique escala horizontal em relação à classe quadrado? Que você tem acesso ao código. Então, imagine que você tem acesso ao código da classe quadrado e você quer manter um comportamento fechado em relação a esse método aplique escala horizontal, sem utilizar lançamento de exceção. Então, a gente não tem como opção simplesmente lançar uma exceção caso esse método seja chamado. Visto que aplicar escala horizontal em um quadrado transforma em um retângulo. Qual é o problema de aplicar uma escala horizontal? O quadrado tem uma característica própria, que os 4 lados são iguais. No momento que a gente faz uma escala significa ampliar em uma determinada dimensão. Então, se a gente faz uma escala horizontal, a gente, na dimensão horizontal, está ampliando o tamanho do quadrado. Então, se nós temos um quadrado de lado 2, todos os 4 lados do quadrado têm tamanho 2. Se a gente aplica uma escala horizontal de 2 nesse quadrado, o lado de cima e o lado de baixo do quadrado passariam a ter tamanho 4, o que deixaria de ser um quadrado, porque um quadrado tem que ter os 4 lados iguais. Então, tentem pensar numa solução, vocês têm acesso ao código, vocês não podem lançar exceção e vocês não podem mudar a estrutura hierárquica que já existe no sistema. Bom, o segundo tópico da aula de hoje é a interface de classe. A interface pública de uma classe define quais são os métodos dessa classe que são visíveis para o resto do mundo. Então, quando a gente cria uma classe, a gente coloca um conjunto de métodos como públicos. E esse conjunto de métodos representa a interface pública dessa classe. Todas as outras classes do sistema só vão conseguir falar com a nossa classe através de chamada
a esses métodos públicos que a gente colocou na interface pública da nossa classe. E um ponto importante que a gente tem que levar em consideração é que, como a gente imagina que atributos nunca podem ser acessados diretamente, a gente já discutiu isso também na aula anterior, os atributos sempre são acessados através de métodos. E a gente também só consegue acessar as funcionalidades dessa classe através dos métodos públicos. Logo, a única forma da gente alterar o estado interno dessa classe é através de chamadas de métodos. Então, basicamente, essa interface pública da classe, ela rege tanto o comportamento da classe, quanto o estado da classe também, porque o estado da classe só muda através de métodos chamados para essa interface pública da classe. Bom, então, em relação aos estados, a gente consegue classificar uma interface pública de uma classe de diferentes formas. Essa classificação mostra deficiências da interface pública dessa classe. Do ponto de vista do estado interno dessa classe, a gente tem, por exemplo, interface com estados ilegais ou interface com vazamentos. Isso é o caso quando a gente coloca como público um método que deveria ser privado. Quer dizer, um método privado é algo que só a classe vai acessar. Então, através de uma chamada a um método público, a classe pode fazer várias chamadas a métodos privados para, ao final desse conjunto de chamadas, continuar num estado válido. Só que se por alguma razão a gente deixa um método que era para ser privado como público, o mundo externo pode chamar esse método diretamente. Está tendo um vazamento de método. Um método que era para ser interno está sendo exibido para o mundo exterior. E esse vazamento de método pode deixar a gente num estado ilegal. Pode manipular um atributo de forma que a classe como um todo quebre em variantes importantes. Então, o exemplo que a gente fala é um método movePonto num retângulo. Pensem no caso do uma quantidade x e y de pontos que esse retângulo deve ser movido. Só que, se por alguma razão a gente colocar um método movePonto nessa interface pública de retângulo, um usuário externo poderia mover um único ponto. Na essência, o nosso método move, ele pode fazer uma implementação que faz 4 chamadas ao método movePonto, só que esse método movePonto é privado. Só o método move tem acesso a ele. Então, mover um retângulo pode ser mover um ponto, mover o outro e mover o quarto. Quando você acabou de mover os 4 pontos, você tem um retângulo movido. Só que se isso fica na interface pública dessa classe retângulo, o cliente pode chamar só o movePonto e a gente vai ter um retângulo com um ponto superior direito movido a 500 pixels para a direita. O efeito disso no final vai ser uma estrutura que não é mais um retângulo. Então a gente caiu num estado ilegal da nossa classe retângulo. A gente quebrou invariantes porque a gente deixou um método público que deveria ser privado. Uma outra situação referente ao estado da nossa classe é a interface com estados incompletos. Interface com estados incompletos é uma situação onde a gente não consegue atingir todos os estados possíveis daquela abstração. Quando a gente cria uma classe e a gente nomeia ela retângulo, a gente está associando um conjunto de conhecimentos que a gente já tem no mundo real em relação a um retângulo. Da mesma forma, quando a gente nomeia uma classe como carro, como apartamento, como venda e assim por diante. A gente tem conceitos existentes. Então, de um retângulo, a gente espera que seja um elemento de 4 pontos, onde os ângulos são retos, 90 graus. Só que a gente pode ter um retângulo onde a altura é maior do que a largura, onde a largura é maior que a altura. Dependendo da interface pública da classe retângulo, pode ser impossível chegar a uma determinada estrutura de retângulo. Por exemplo, a gente pode nunca conseguir chegar a um retângulo onde a altura é maior que a largura, porque essa interface pública desse retângulo tem estados incompletos. Ele não deixa eu atingir todos os estados do retângulo através da manipulação da interface. Bom, uma outra classificação de interface em relação a estados é estados inapropriados. Estado inapropriado é algum método que é exposto na interface pública da nossa classe que fornece para o nosso cliente uma informação que ele não deveria ter acesso, ou que coloca a nossa classe numa situação que não deveria ser colocada. Então, basicamente, um exemplo que a gente fala é visualizar um elemento de uma pilha. Basicamente, a estrutura de pilha deveria fornecer para a gente um mecanismo de pegar o elemento que está no topo. Mas se eu deixo o cliente visualizar um elemento qualquer da pilha,
a gente está colocando essa nossa interface pública acessando estados inapropriados. Eu nunca poderia estar acessando aquele estado, a não ser que eu estivesse pegando os elementos da pilha até atingir aquele elemento e aí sim saber qual é o elemento. Então é uma situação um pouco mais leve, tem projetos onde a gente tem interesse de colocar algum método que deixa a gente acessar uma informação que não deveria, por definição da abstração que a gente está fazendo, no caso pilha, deveria permitir a gente fazer isso. Mas é um problema, uma caracterização de interface com um problema de acesso a estados inapropriados. E para fechar o exemplo, a gente tem uma classificação de interface com estados ideais, quer dizer, é uma interface em relação a estados que atinge o objetivo que a gente queria atingir. Qual é esse estado? Que ela deixa a gente acessar todos os estados da classe possíveis e somente os estados da classe possíveis. Ela deixa a gente fazer, no caso de um retângulo, o retângulo de qualquer forma, desde que ele seja um retângulo. Não fica nada faltando, mas também não sobra. Ele não faz algo que não seja um retângulo, que quebraria uma invariante da nossa classe. Então, um exemplo seria uma estrutura de dados de pilha que tivesse os métodos pop, push. Push é o método onde a gente coloca um elemento no topo da pilha, exempt, que verifica se está vazia a pilha, e isFull, que verifica se a pilha está cheia, quer dizer, se o número de elementos atingiu o limite. Então, uma classe com essa interface, uma interface enxuta, ela atende à abstração que a gente espera, que é uma abstração de pilha. Bom, em relação ao comportamento, a gente também consegue classificar a interface pública de uma classe. Então, basicamente, a gente tem uma interface pública com comportamento ilegal. Comportamento ilegal é uma interface que permite que seja feito algo que não deveria ser permitido para aquela abstração. Então, num exemplo, a gente pode pensar em inserir um elemento numa fila, numa posição que não seja o final. Quer dizer, você tem uma estrutura de dados que é fila. Por ser fila, a gente já espera um comportamento típico da fila. O primeiro a entrar é o primeiro a sair. Se a gente permite que um elemento seja adicionado no meio da fila, a gente quebra esse comportamento típico da fila. Então, a gente está fazendo uma interface com comportamento ilegal. A gente deveria ou mudar a nossa abstração, deixar de ser uma fila, passar a ser uma lista ou algo do gênero, ou então remover esse tipo de método para a gente ter uma interface com comportamento ideal. Um outro caso é uma interface com comportamento perigoso. Mais uma vez, o exemplo clássico é aquele exemplo que a gente tinha discutido dos pontos. Se a gente deixa um retângulo enviar 4 mensagens para cada um dos pontos para mover o retângulo, a gente pode ter, sim, implementações ou usos dessa nossa classe retângulo corretos. Quer dizer, se você tem programadores muito conscientes que estão entendendo a convenção que está sendo feita, mesmo essa nossa classe tendo uma interface com comportamento perigoso, eles podem fazer um uso perfeito da classe retângulo, porque toda vez que eles movem o ponto, eles movem cada um dos 4 pontos da classe retângulo. Por outro lado, se entrar um programador inexperiente na equipe, que ele não conhece essa convenção, e ele chamar só um método de movePonto uma vez só, em vez de chamar 4, ele vai colocar essa nossa classe retângulo numa situação que quebra invariantes. Então, a gente tem uma interface que deveria ser evitada. A gente deveria mudar essa interface de forma que ela atendesse ao que o usuário precisa, e não entregar métodos que deveriam ser privados e que estão vazando como públicos. Bom, um outro caso é interface com comportamento irrelevante. Isso não é tão grave, mas ela tem um problema muito sério de compreensão. No momento que a gente olha para uma interface de uma classe, o ideal é essa interface ser o mais simples possível. Ter nela só o que é fundamental para essa classe funcionar. Se a gente coloca funcionalidades que não são específicas daquela classe, a gente gera confusão para os clientes daquela classe. Então tem grande chance da gente levar a erro, porque a gente está colocando mais do que a gente devia colocar na interface pública da classe. E o exemplo aqui é um método de calcula π numa classe fatura. Quer dizer, se esse método tivesse como privado, tudo bem, o mundo exterior não conhece. Por alguma razão, a fatura precisa calcular π, e ela decidiu, por alguma razão também possivelmente equivocada, implementar esse método calcula π dentro da própria fatura. Mas, por outro lado, se a gente coloca como público, o mundo exterior vai ter acesso a um cálculo de π. E com o passar do tempo, tem grande chance da gente ter vários objetos que chamam esse método calcula π na nossa classe fatura, mas que não tem nenhum interesse em fatura. Eles estão chamando calcula π porque eles precisam de π para uma outra coisa. A gente está criando acoplamentos desnecessários no nosso projeto. Acoplamentos que poderiam ser evitados. Um outro caso, interface com comportamento incompleto.
Interface com comportamento incompleto é uma interface que não deixa eu atingir tudo que eu quero atingir naquela classe. Então, um exemplo que a gente está dando é o caso de um pedido. O pedido foi feito, foi aprovado, e por alguma razão eu estou querendo desaprovar aquele pedido. O cliente telefonou e falou que não quer mais o pedido. E o sistema não permite que eu desaprove o pedido. Ou seja, ele não deixa eu fazer uma transição de estados de pedido aprovado para pedido desaprovado. Então, ele está fornecendo uma interface com comportamento incompleto. Ele não deixa eu atingir todos os estados que eu quero a partir de um estado que deveria ter poder para navegar para esse outro estado. Interface com comportamento inábil é uma situação interessante, onde a gente precisa trocar para estados temporários para atingir o nosso comportamento final. Então, mais uma vez, no exemplozinho de pedido, eu tenho um pedido que eu quero trocar a data de um pedido. Só que para eu trocar a data de um pedido aprovado, por causa de um comportamento inábil da minha interface de pedido, eu sou obrigado a desaprovar o pedido e aí reaprovar com a nova data. Não era meu objetivo desaprovar. Por nenhum instante aquele pedido foi desaprovado. Só que o cliente pediu para trocar a data, que ele precisa receber esse pedido 2 dias depois, porque ele vai estar viajando. Então eu sou obrigado a fazer um procedimento que eu não deveria ter que fazer para poder atender a uma funcionalidade que a minha classe deveria atender. Nessas situações, a gente chama de comportamento inábil. Uma outra situação também, referente ao comportamento de interface, é o comportamento replicado. Ou seja, a interface fornece 2 ou mais formas de fazer a mesma coisa. Então, nesse exemplo, a gente está falando o método gira para a direita e gira onde eu passo um ângulo. Ou seja, se eu chamar gira para a direita, ele vai girar a figura, vai girar o retângulo. Se eu passar um ângulo, ele também vai girar. Se o ângulo for igual a, por exemplo, 90 graus, ele vai girar para a direita exatamente nesse ângulo de 90 graus, que geraria um comportamento equivalente aos métodos. Esse caso não é um caso tão grave, é até comum quando a gente está querendo fazer uma evolução de interface. Ou seja, inicialmente, a gente só era capaz de fazer o giro para a direita. E agora a gente é capaz de fazer giro em qualquer ângulo que a gente tiver interesse. Se a gente simplesmente removesse o gira para a direita, todos os clientes que já dependem do gira para a direita teriam um problema. Então, temporariamente, é aceitável a gente manter uma interface com comportamento replicado. Uma outra situação também que faz sentido manter uma interface com comportamento replicado é quando a gente está fornecendo um conjunto de funcionalidades num único método. Quer dizer, seria possível sim atender aquelas funcionalidades usando outros métodos, só que ia ser muito difícil. E como aquilo é usado rotineiramente, a gente opta por ter um método que faz um conjunto de funcionalidades e outros métodos que fariam a mesma coisa, só que de forma mais espaçada. E, finalmente, uma interface com comportamento ideal. Interface com comportamento ideal, ela tem umas características. Primeiro, objetos que estão em estados válidos sempre vão para outros estados válidos. Então, eu tenho um objeto, pensem no estado, quer dizer, pensem nos atributos e os valores que estão naqueles atributos do objeto. A partir da chamada de qualquer método na interface desse objeto, qualquer método público na interface desse objeto, após a execução desse método, que manipula os atributos do objeto, ele continua num estado válido. Ele não quebra nenhuma invariante, ele não quebra pré e pós-condições, ele continua ok. Transações são feitas somente através de comportamentos válidos. Existe somente uma forma de efetuar um comportamento válido, quer dizer, não tem vários métodos que fazem a mesma coisa. E um exemplo que a gente dá é o mesmo exemplo que a gente deu para uma interface com estados válidos, que é uma pilha que tem os métodos pop, push, exempt e isFull. Então, uma estrutura de dados de pilha com esses métodos, eles atendem exatamente ao que a gente espera que eles atendam e não fazem mais do que uma pilha deveria fazer. Fazem exatamente o que se espera de uma pilha. Bom, então vamos a um exercício para fixar esses conceitos. Supondo que a classe loja foi construída inicialmente com o método calcula faturamento, que soma o lucro de todas as vendas. Posteriormente foi criado o método calcula lucro-venda, que calcula o lucro de uma única venda. Você considera essa situação um caso de interface com comportamento replicado? Se sim, o que deve ser feito? Então, basicamente, a gente consegue analisar essa classe loja, vendo que tem 2 métodos,
que um método já existia antes e foi criado um outro método. Talvez, a partir de um método, eu consiga gerar o efeito equivalente ao segundo método. Isso é um caso de comportamento replicado? Vocês acham que deveria remover algum desses métodos? O que deveria ser feito para consertar, assumindo que vocês achem que é um caso? Se não é um caso de comportamento replicado, expliquem por que não é um caso de comportamento replicado. Por que devem ser mantidos esses dois métodos na classe loja? Um segundo exercício. Abaixo segue um caso claro de interface de comportamento replicado, onde o método calcula quadrado fornece o valor de um número ao quadrado. E o método calcula potência fornece o valor de um número elevado a um segundo número. Então, é óbvio que com o método calcula potência, se eu passar como a potência o valor 2, então eu estou gerando um resultado equivalente ao método calcula quadrado. Quais medidas podem ser tomadas a curto, médio e longo prazo para que o primeiro método, ou seja, calcula quadrado, possa ser banido da classe? Então, vamos assumir que já existia um método calcula quadrado, que o tempo passou e várias outras classes já estão dependendo desse método, já fazem uso desse método. Por alguma razão, a gente percebeu que era interessante, ao invés de ter um método calcula quadrado, passar a ter um método calcula potência. A gente implementou esse método calcula potência, só que já existem clientes para aquele método calcula quadrado. Então, como é que a gente faz para remover esse método calcula quadrado, minimizando o impacto no resto do sistema? Tentem pensar isso a curto prazo, quer dizer, o que pode ser feito hoje, a médio prazo, o que pode ser feito nos próximos meses, e a longo prazo, o que a gente espera daqui a anos que aconteça em relação a essa classe matemática. Bom, a terceira parte da aula de hoje são os perigos detectados em projeto orientado a objetos. E esses perigos eles estão fortemente relacionados com herança. Herança é uma característica clássica de um sistema orientado a objetos. Quando a gente olha para um sistema e vê herança, a gente fala, opa, isso possivelmente é um sistema orientado a objetos. Só que, por outro lado, como a gente sabe que herança é uma característica clássica de sistemas orientados a objetos, as pessoas tendem a querer colocar um excesso de herança, até para mostrar que o sistema é orientado a objeto. Para assegurar se ela está fazendo um sistema orientado a objeto e ela não está criando herança, ela começa a se sentir mal, fala, poxa, será que eu estou fazendo alguma coisa errada? E começa a injetar heranças, que seria muito ruim. Porque se a gente fizer isso, a gente vai cair numa situação que já aconteceu no passado, onde as pessoas começaram a usar de forma excessiva a assertiva GoTo, e a má fama da assertiva GoTo se espalhou, e a gente não queria que a má fama da estrutura de herança se espalhasse. Quer dizer, herança tem seus problemas? Tem, quando ela é usada de forma equivocada. Se ela for usada na forma correta, ela é um excelente mecanismo para a gente fazer sistemas orientados a objetos. Então a ideia aqui é, a gente tem que usar a herança, mas a gente tem que saber as situações onde a gente estaria fazendo um mau uso de herança. A gente tem que usar a herança em situações que realmente precisam de uma estrutura de herança. Bom, vamos começar com um exemplozinho onde a gente está olhando uma estruturação de uma classe aeronave relacionada com classes asa, cauda, motor e fuselagem. Como eu disse, várias pessoas começam a criar heranças para falar que o sistema é OO, e ele cria heranças que não fazem o menor sentido. O primeiro teste que a gente faz quando a gente encontra uma herança na nossa frente é fazer uma leitura do tipo, toda asa é um avião, toda asa é uma aeronave? Quando a gente lê esse tipo de coisa, a gente já detecta que tem algum erro. Uma asa não é uma aeronave. Toda cauda é uma aeronave? Não, uma cauda não é uma aeronave. Todo motor é uma aeronave? Toda fuselagem é uma aeronave? Então, possivelmente, a gente está com uma estrutura de herança equivocada quando a resposta a essa pergunta é não. Mas quando a resposta é sim, não quer dizer que é uma estrutura de herança correta. A gente vai ver situações que a resposta é sim e a gente pode estar cometendo alguns outros erros. Mas nesse caso, claramente, a gente está com uma estrutura equivocada de herança. Bom, a gente pegou então essa estrutura equivocada e inverteu. Bom, se aquilo era errado, então vamos colocar a aeronave herdando de asa, cauda, motor e fuselagem. Se a gente fizer isso e ler o que a gente fez, a nossa forma de leitura é toda aeronave é uma asa, possivelmente também está errado. A aeronave não é uma asa. Toda aeronave é uma cauda? Toda aeronave é um motor? Toda aeronave é uma fuselagem? Não.
A leitura soa mal, não faz sentido isso que a gente está falando. Então, mais uma vez, a gente está errando de novo com essa nossa estrutura de herança. Possivelmente porque não existe herança entre a aeronave e as partes da aeronave. Existe uma estrutura de todo parte. A aeronave é composta por essas partes. Então, no diagrama de baixo, a gente tem um diagrama que usa composição entre a aeronave e as partes, e aqui a leitura fica muito mais natural. Por exemplo, toda a aeronave é composta de 2 ou mais asas. Toda a aeronave é composta de uma cauda, toda a aeronave é composta por 1 ou mais motores, toda a aeronave é composta de fuselagem. Então aqui a gente percebe pela própria leitura do modelo que o uso de composição é muito mais natural do que o uso de herança. Então, o que é importante? Quando vocês fizerem um modelo, leiam o modelo que vocês estão fazendo. Então, vocês estão fazendo um modelo, tem uma herança, façam essa leitura. Todo subelemento é do tipo do superelemento. Se isso soar bem, tem alguma chance da herança estar certa. Se isso soar mal, é porque a herança possivelmente está errada. Uma outra situação muito comum de confusão em relação à herança é confundir hierarquia organizacional com hierarquia de classes OO. Então, se a gente olhar para uma organização, a gente sabe que o presidente é quem manda na organização. Que embaixo do presidente vem o diretor, que embaixo do diretor vem o gerente, que embaixo do gerente vem o funcionário e assim por diante. Então, a gente tem uma hierarquia organizacional que fala como que essa organização estrutura os seus funcionários. Só que se a gente pega essa estrutura e coloca como uma estrutura de herança em OO, a gente está fazendo uma confusão completa entre os elementos dessa estrutura. Então vamos fazer o nosso teste de leitura. Se a gente pegar a parte da esquerda da figura e fizer o nosso teste, a gente vai ler da seguinte forma. Todo funcionário é um gerente. Quer dizer, de cara a gente vê que está errado. Funcionário não é gerente. Se a gente continuar nossa leitura, a gente vai ler da seguinte forma. Todo gerente é um diretor. Mais uma vez, não faz o menor sentido. Por quê? Porque a gente confundiu a estrutura organizacional da empresa com a estrutura de herança em orientação a objetos. Se a gente olhar na figura da direita, que é uma figura correta, a gente faz a mesma leitura e ela passa a fazer sentido. Todo gerente da empresa é um funcionário da empresa. É um funcionário que atua como gerente. Todo diretor da empresa é um funcionário da empresa. O diretor, ele é um funcionário da empresa que está atuando como diretor naquele momento. No passado ele pode ter sido gerente, pode ter sido um funcionário raso e assim por diante. Mas hoje ele é um diretor. Não deixa de ser funcionário, continua sendo funcionário. Bom, o caso interessante agora é um caso onde a gente confunde o que é uma estrutura de herança ou o que seria uma mera instância de uma classe. Então, nesse caso, se a gente fizer o teste da leitura, a gente vai perceber que a gente vai errar. Então, por exemplo, toda Ferrari é um carro? A resposta é sim, toda Ferrari é um carro. Então, a pessoa pode ser induzida a criar uma estrutura de herança entre Ferrari e carro. Mas, possivelmente, Ferrari, nesse nosso exemplo, não seria uma outra classe, seria uma instância da classe carro. A classe carro vai ter instâncias como BMW, Fusca, Vectra, Monza, Ferrari, entre outras. São instâncias, são objetos da classe carro e não necessariamente uma classe própria que represente a Ferrari. Então, quando a gente fizer a leitura e a leitura for estranha, igual aos casos anteriores, de cara a gente assume que está errada a herança. Não pode estar certa essa herança. Só que se a leitura não for estranha, for uma leitura aceitável, igual a essa, toda Ferrari é um carro, sim, isso faz sentido. A gente tem que continuar pensando, falar, mesmo a leitura sendo certa, será que esse elemento, a subclasse que eu estou citando, no caso Ferrari, ela realmente é uma classe ou ela deveria ser uma instância do que eu estou citando como superclasse, no caso carro? Então é importante a gente fazer essa análise antes de fazer o nosso modelo final. Outra situação muito interessante é o caso de herança forçada. Herança forçada normalmente acontece quando a gente quer criar uma classe e a gente já tem na nossa base de classes disponíveis alguma classe parecida e que tem métodos que nos interessam. Então, ao invés da gente fazer esses métodos na nossa classe ou trabalhar com uma estrutura um pouquinho mais bodosa de delegação, a gente acaba fazendo uma herança. Nesse caso, no exemplo, a gente está fazendo uma herança da classe quarto, que é de um sistema de hotelaria, por exemplo, em relação à classe cubo. Por quê? Porque
Porque a gente precisava informar qual era o espaço do quarto. Isso era um fator importante para a gente precificar um quarto. E a gente percebeu que a classe cubo guarda a informação e tem um método chamado calcula espaço. Então, para simplificar nosso modelo, a gente resolveu criar uma herança. Só que se a gente fizer o teste da leitura, todo quarto é um cubo? Não, o quarto não é um cubo. Ele tem um formato, ele pode ter o formato de um cubo, mas ele nunca vai ser um cubo. Quarto é quarto, cubo é cubo. E a gente está juntando coisas que não tem nada a ver para fazer reuso de um método de forma equivocada. Bom, então uma saída para essa situação de herança forçada, no caso do quarto que herda de cubo, seria relacionar a classe quarto com uma classe formato 3D. E, por exemplo, teria uma subclasse cubo. Então, nesse caso, toda vez que alguém chamasse o método calcula espaço de um quarto, o que ele faria seria delegar para a classe para o objeto que está representando o formato 3D desse quarto, que no caso seria um cubo, a chamada ao calcula espaço. E o cubo faria o cálculo de espaço e retornaria o valor. Então, basicamente, a gente não estaria usando uma estrutura de herança, porque não existe uma herança nesse caso. O quarto não herda de cubo. O quarto pode ter um formato, que pode ser um cubo, e aí sim a gente pode estar associado a esse formato, delegar uma chamada a esse formato. Delegar é basicamente repetir a chamada. Então, toda vez que alguém chamar para a gente pedir o método calcula espaço, nesse momento o que a gente vai fazer é perguntar para o cubo qual é o espaço desse cubo, que é o formato do quarto. Quando o cubo retornar, a gente retorna para quem está chamando. Bom, então vamos fazer um exercício. Você encontra algum problema no projeto abaixo? Se sim, mude a estrutura para que ele não tenha mais o problema detectado. Descreva métodos e atributos para a nova estrutura. Então, o projeto que a gente está referenciando é uma pilha herdando de lista. Então, a gente está querendo criar uma classe pilha e a gente pegou uma classe que já existia, que era a lista, e fez uma herança. Então, o objetivo desse exercício é vocês pensarem em quais os problemas que a gente vai encontrar. O primeiro passo seria vocês definirem quais são os métodos de uma lista e quais são os métodos de uma pilha. O que vocês esperam como métodos e atributos de uma lista e de uma pilha. Em segundo lugar, verificar quais os problemas que podem ter nessa herança e depois modificar essa estrutura para evitar que esses problemas continuem existindo. E se for necessário mexer nos métodos, nos atributos, mexam à vontade. Então, a gente botou um botãozinho para vocês rodarem a ferramenta Umbrella para fazer essa modelagem. Apertem o pause, façam o exercício e assim que terminar, apertem o play novamente. Bom, agora nós vamos para o último exercício da aula de hoje. Esse exercício tenta recapitular conhecimentos que foram vistos em toda a aula e até alguns conhecimentos já foram vistos em aulas anteriores e fazer com que vocês trabalhem com esses conhecimentos de forma uniforme a atender o que o exercício espera. Esse exercício está sendo apresentado em vários slides. Esse primeiro slide apresenta o cenário do problema que o exercício deve tratar. Então, o sistema de controle de treinamento de uma empresa precisa identificar para cada funcionário da empresa toda a sua formação até aquele momento, para poder lhe oferecer cursos de seu interesse e condizentes com seu nível de instrução. Um cenário muito comum quando a gente pega uma empresa grande, que tem algumas centenas ou milhares de funcionários, e essa empresa tem interesse em capacitar os seus funcionários. Só que como capacitação depende de pré-requisitos, a gente não pode botar uma pessoa para fazer um curso que não tem nada a ver com a formação dela, porque ela não vai entender esse curso. É muito importante a gente, de alguma forma, perceber o que esse nosso funcionário já teve no passado de formação para sugerir novos cursos que sejam condizentes com o que esse funcionário espera e o que a empresa espera desse funcionário. Para isso, existe um método mágico chamado calcula nível de instrução, que fornece o nível de instrução de um objeto da classe funcionário, que é utilizado em outros sistemas da empresa, em função de objetos da classe diploma, que representam os diplomas e certificados obtidos pelo funcionário durante a sua carreira profissional. Então, de alguma forma, a gente precisa saber qual é o nível de instrução daquele funcionário. E a gente está falando que é um método mágico. Por que a palavrinha mágico? Porque não interessa para a gente como que esse método funciona. O que interessa é que se a gente chamar esse método calcula nível de instrução, ele analisa todos os diplomas e certificados que um funcionário teve na vida
e fornece para a gente um número que é o nível de instrução do funcionário. E a partir desse número a gente vai tomar decisões sobre quais cursos esse funcionário deveria ser um aluno e cursar esses cursos. Um ponto-chave aqui é perceber que a classe funcionário é utilizada por outros sistemas da empresa. Isso é um caso muito comum, porque numa empresa grande existem vários sistemas com interesses diferentes sobre o mesmo elemento funcionário. Por exemplo, um sistema de assistência médica, ele vai querer ter interesse sobre o tipo sanguíneo do funcionário, sobre as doenças que o funcionário já teve no passado. Então, possivelmente, esse objeto da classe funcionário vai ser de interesse do sistema de assistência médica. Por outro lado, o sistema de pagamento da empresa vai ter interesse em relação ao salário daquele funcionário. E um terceiro sistema, por exemplo, de vale transportes, vai ter interesse em saber aonde esse funcionário mora para fornecer os vales corretos, e assim por diante. Bom, o problema em questão, que a gente quer que vocês tratem nesse exercício, serão apresentados 4 modelos para o sistema proposto. Para cada modelo, indique as vantagens e desvantagens e, ao final, escolha o melhor modelo no seu ponto de vista. Se possível, crie um 5º modelo que una as vantagens dos 4 modelos e elimine as desvantagens. Aqui é muito importante vocês perceberem o que a gente espera. Sempre quando vocês lerem um enunciado de um exercício ou de uma questão de prova, tentem entender o que exatamente está sendo pedido. Nesse caso, a gente está pedindo para vocês enumerarem, primeiro, vantagens e desvantagens para cada modelo. Então, vocês vão passar modelo por modelo, vão analisar cada um dos modelos e vão falar: essas são as vantagens que eu encontrei e essas são as desvantagens desse modelo. Depois de fazer isso para os 4, vocês vão ter uma noção mais clara do que são cada um dos 4 modelos. E aí vocês vão eleger um dos modelos como o melhor modelo. E o que a gente espera, se possível, mas é bastante desejado, que vocês criem um 5º modelo. Porque já que todos os modelos têm vantagens e desvantagens, mesmo vocês elegendo o melhor, será que não é possível pegar esse melhor, transformar esse melhor num 5º modelo, trabalhar em cima dele tentando eliminar as desvantagens e incorporar as vantagens que existem nos outros modelos? Então, vocês fazendo esses exercícios, analisando tudo que a gente viu no curso até aqui, seja a aula de hoje ou até aulas anteriores, vocês talvez cheguem a um modelo melhor do que os 4 que a gente está apresentando. E a gente colocou o botão para ligar a ferramenta Umbrella para que vocês possam fazer esses modelos e trabalhar em cima desses modelos. Os próximos slides vamos apresentar cada um desses modelos. O modelo 1 é basicamente uma classe funcionário e uma classe diploma, e um relacionamento onde o funcionário conhece o diploma não conhece o funcionário. Já o modelo 2, a gente mais uma vez tem a classe funcionário e diploma, só que a gente não tem mais um relacionamento direto. E o método calcula nível de instrução não está mais na classe funcionário igual estava no modelo 1. Nesse momento surgiu uma terceira classe, que é a posse. A classe posse conhece tanto funcionário quanto diploma, mas nem funcionário nem diploma conhece a classe posse. No nosso terceiro modelo, a gente tem uma classe funcionário, que não conhece ninguém, não tem nenhuma associação com outras classes do sistema. A gente tem uma classe diploma, que também não tem nenhuma associação com outras classes do sistema. E surgiu uma classe nova chamada diplomado. Na verdade, é uma interface. Diplomado que conhece os diplomas. E, por outro lado, a gente tem uma herança múltipla, onde funcionário diplomado herda tanto de funcionário quanto de diplomado. Na verdade, nesse caso específico, a classe funcionário, a classe diplomado, não é exatamente uma interface, ela é uma classe abstrata porque ela tem uma associação com o diploma. Se ela não tivesse nenhuma associação com o diploma, ela poderia aí sim ser uma interface. E no nosso quarto modelo, a gente tem também um conceito de funcionário sem conhecer nenhuma outra classe do modelo, conceito de diploma sem conhecer nenhuma outra classe do modelo, conceito diplomado, semelhante ao que a gente viu anteriormente, que conhece a lista de diplomas e que tem o método de calcula nível de instrução. E agora a gente não tem mais uma estrutura de herança, a gente tem uma classe funcionário diplomado que é composta por funcionário e por diplomado. E essa classe delega para essas outras classes os métodos referentes a funcionário ou a diplomado. Então, trabalhem em cima desses 4 modelos, listem vantagens e desvantagens, vantagens técnicas, por exemplo, um uso correto ou incorreto de herança, e vantagens do tipo simplicidade, do tipo
menor número de chamadas e assim por diante. Qualquer vantagem que vocês encarem ou qualquer desvantagem, citem cada um desses modelos e tentem fazer um modelo que elimina as desvantagens e agrupe todas as vantagens dos outros modelos. Bom, a aula de hoje se baseou no livro do Page Jones, Fundamentos do Desenho Orientado a Objeto. Esse livro é uma bibliografia extra do curso. Muito obrigado e até a próxima aula.